como podemos dizer alguém como homem de Deus? Ou melhor, quais são as características, as qualidades que afirmam ou provam um homem de Deus? Primeiro, quero mesmo responder de forma filosófica como eu fiz anteriormente, né? O homem de Deus é homem de Deus, não é? Agora, conciliando esta mesma questão com o que é a verdadeira espiritualidade, não é? Primeiro precisamos entender que um homem de Deus tem algo em comum com qualquer outro homem de Deus. Se registra no nosso meio pessoas que querem ser intituladas como homens de Deus, como homens espirituais. E estas vão vivenciando uma religiosidade, vão buscando por uma experiência. Não é porque temos a noção equivocada de que só é homem de Deus se porventura tiver uma experiência. Só que por outro lado, não é? Também se busca experiências como causa, não é, digamos assim, ou como porta, como uma vida inicial de um homem de Deus. Ou seja, nós temos pessoas vivendo uma vida religiosa sem serem espirituais. Nós temos pessoas que até são bons pregadores. E eu até tenho dito, né, e continuo a dizer que na nossa época é fácil ser bom pregador. Por quê? Porque nós temos um povo ignorante. O povo que nós temos não é como o Beriano. Os Berianos, conforme se vê no livro de Atos, não é? Foram um povo que, mesmo terem recebido o grande apóstolo Paulo, ainda assim tinham que examinar o que o apóstolo Paulo estava pregando. Eles só creram não por ter saído da boca do apóstolo Paulo, mas porque confirmaram as falas do apóstolo Paulo nas escrituras. Depois de confirmar aquilo é que creram na pregação do apóstolo Paulo. Hoje não. Hoje não. Eu até tenho dito que as igrejas hoje estão preparadas para a perseguição. Se o governo angolano começar uma perseguição contra as igrejas, só para você, a título de exemplo para a gente analisar, no princípio do mandato do primeiro pleito eleitoral de João Lourenço, começou-se a Operação Resgate, em que muitas igrejas estavam sendo fechadas. Não era uma perseguição religiosa. Não, era apenas uma questão jurídica, não é? Que as igrejas tinham que ser reconhecidas. E muitos aí estão a dizer porque não, na internet estão a dizer perseguição começou em Angola. Perseguição, Não era uma perseguição. Ainda assim, mesmo não sendo uma perseguição religiosa, muitas dessas igrejas resistiram nessa fase. Não é? Mesmo as portas estarem fechadas, muitas dessas igrejas resistiram. A Igreja Universal do Reino de Deus, da ala brasileira, desde o cenário que tem com a justiça angolana, eles não realizam culto nos templos, mas a Igreja Universal da ala brasileira nunca deixou de ter encontros, nunca deixou de existir como povo. Então, para mim, as igrejas de hoje estão preparadas para a perseguição. Só não estão preparadas para alguma coisa. Confronto com falsos profetas. Os falsos profetas têm púlpitos dentro da igreja. A igreja de hoje tem um sistema imunológico defeituoso. Não consegue discernir o verdadeiro do falso. Então, por esta razão eu digo que é fácil ser grande pregador na igreja de hoje. Um endemoniado pode ser um grande pregador na igreja de hoje. Um mentiroso pode ser um grande pregador na igreja de hoje. Porque, infelizmente, o povo angolano é analfabeto bíblico e não tem cultura teológica. Então, diante deste cenário, povos cegos estão tendo sucesso diante desse... Ou seja, líderes cegos estão tendo sucesso em conduzir um povo cego.
em ambos estão indo no buraco do abismo. E tendo pessoas com sucesso dentro da comunidade evangélica angolana atual, muitos confundem, por causa da popularidade, por causa da fama, eles se intitulam de grandes pregadores. Olha, eu até tenho que dizer que eu, se um dia atingir o topo de pregador preferido, eu tenho que desconfiar de mim mesmo. Por quê? Eu tenho que desconfiar que eu abandonei as doutrinas basilares da Bíblia Sagrada, porque um verdadeiro pregador não pode ser bem-vindo nessa época. Não existe comunhão entre a luz e a treva. Não pode haver julgo desigual. Como pode um povo ímpio aplaudir um verdadeiro pregador? Só que você, na verdade, você fez pacto com o diabo. Não é aonde digamos, os pecadores encontram conforto na sua pregação. Então, nesse caso, leva a entender que um dos pontos, não é, uma das qualidades que nós podemos afirmar como homem de Deus, é ser contra, de acordo com o pensamento que o mundo tem, né, nas suas pregações, ou mesmo também reprovar as ações ou as políticas dos pregadores falsos, ou dos falsos profetas. Uma das características distintas realmente de um verdadeiro pregador é combater os falsos profetas diretamente, sem, assim que nem o João Batista, né? Sem intermédio de ser pela cabeça, ou mesmo não elogiar o público ímpio nas pregações. Realmente, um verdadeiro pregador não é um entretentor do povo, não vem para entreter o povo. Em vez de procurar sorrisos no lábio do povo, tem que procurar lágrimas. O povo precisa chorar pelos seus pecados. Jesus Cristo, quando estava indo para ser crucificado, quando estava a carregar o madeiro, havia mulheres a chorarem. E Jesus disse: não chorai por mim, chorai pelos seus filhos, pelos seus pecados. Esta frase do Senhor Jesus Cristo aplica-se até nos dias de hoje, porque nos dias de hoje também tem muitos quando assistem o filme do Senhor Jesus, não é? Sobretudo o filme A Paixão de Cristo, já que estamos em dezembro, vale a pena tocar nesse interesse. Quando assistem A Paixão de Cristo, tendem a derramar lágrimas, a chorar. E existe a história sobre o próprio Dr. Billy Graham ter também chorado diante do filme Paixão de Cristo. Mas essa frase do Senhor Jesus Cristo, não chorai por mim, mas chorai pelos seus pecados e pelos seus filhos. Se a erva verde assim fizeram, quanto mais a erva seca. Exatamente. É preciso que haja um choro pelos nossos pecados. Jesus estava repudiando pessoas que estavam chorando pelo sofrimento de Jesus Cristo, mas que não estavam olhando pelos seus pecados. A morte e o sofrimento de Jesus Cristo é como o bisturi de um cirurgião. Você olha para o bisturi, você imagina que o bisturi é cortante, é afiado, mas é preciso entender que está a vir cortar o câncer. Então não posso chorar, temer pelo bisturi do cirurgião, porque está a vir para arrancar o câncer. Eu devo temer o câncer que está aqui. Então o povo de hoje quer derramar lágrimas diante do sofrimento de Jesus, mas não quer chorar pelos seus pecados. Quer mostrar santidade externa, mas internamente está realmente casando com o pecado. O pregador tem que fazer com que o povo reflita na sua vida pecaminosa, na sua desobediência a Deus. O pecado
não é terrível por trazer consequências imediatas, como não podes fumar porque isso vai te prejudicar a saúde, não podes beber porque isso pode não te destruir, pode fazer com que você não preste atenção na sua família, não preste atenção nos seus filhos, não preste atenção nos seus deveres acadêmicos e laborais. O pecado não é, digamos, horrível por causa disto. O pecado é horrível porque é uma ofensa contra Deus. Esse é o grande ponto. A ausência do conhecimento de quem Deus é que faz com que não encaremos a seriedade do pecado. É que Deus é um ser implacável, que não sofre suborno. Ele cumpre a sua lei. A lei dele diz que o salário do pecado é a morte. Ele está vindo realmente de forma implacável matar todos os pecadores. E não tem ninguém fora do sangue do Cordeiro capaz de aplacar a ira de quem? A ira de Deus. Então o pecado é terrível. Não, por isso Charles Spurgeon dizia, né? O assunto sobre o céu e o inferno não são piadas, não. O pregador não pode ter tempo de fazer piadas no púlpito. Quer fazer piada, torna-se um palestrante. Não um pregador. Então, um pregador verdadeiro, um homem de Deus, é aquele que primeiro nasceu de novo. Eu sempre digo isso. Porque o novo nascimento é exigência de todos os cristãos, de toda pessoa que quer caminhar com Deus. Não existe comunhão com Deus sem arrependimento. É isso que eu estava tentando dizer no princípio, quando falava sobre pessoas que estão buscando experiências religiosas. As pessoas preocupam-se muito com a experiência religiosa, mas não preocupam-se com o arrependimento. Não existe verdadeira espiritualidade sem antes houver um arrependimento. Todos os homens de Deus, desde a criação até a nossa era, têm algo em comum: tiveram que se arrepender. Não existe caminhar com Deus sem antes passar pelo arrependimento. É preciso que haja um novo nascimento para que depois possa haver experiências. E falando do novo nascimento, todos precisam nascer de novo. Você pode ser uma pessoa expansiva, boa pessoa. Você pode ser uma pessoa má. Pode ser uma pessoa que, digamos assim, as outras pessoas consideram como uma pessoa moralmente correta. Ainda assim precisa nascer de novo. Você não tem que dizer assim: eu não tenho que me arrepender, eu só preciso caminhar já com Deus. Não. Todos têm que nascer de novo através do arrependimento. É de tal modo a vida física. Na vida física, tanto o pobre quanto o rico nascem do mesmo modo. O filho do João Lourenço nasceu do mesmo modo que o filho de um pobre. O nascimento natural é igual para todos. Isabel dos Santos, Tizé dos Santos, pessoas endinheiradas em Angola podem nascer, mas é do mesmo modo que um pobre. Um bandido pode engravidar, uma prostituta pode engravidar, mas todos terão de dar à luz do mesmo modo. Assim também é o novo nascimento em Cristo Jesus. Tanto uma pessoa pode ser considerada boa, uma pessoa pode ser considerada negativa, nascem de novo do mesmo modo, através do arrependimento. Por que é que todos precisam nascer de novo? Porque todos são pecadores. Tanto o bom quanto o ruim são todos pecadores. Até aquela vovó que fala assim: não, essa vovó é boazinha, se não se arrepender vai para o inferno, com aquela bondade dela mesmo. Então, o novo nascimento é a exigência, sim, para ser um homem de Deus. Ser um homem de Deus. Agora, então quer dizer que todo crente verdadeiro nasceu de novo. Logo chega a ser homem de Deus. Sim, ser um homem de Deus. Eu estava a refletir um pouco quando aí o missionário estava dizendo, quando o irmão estava a falar acerca de como ser homem de Deus, também aqui o irmão Davi, não é? Como ser homem de Deus.
Eu fiquei assim, não é? Fiquei a criar uma definição, não, então, um conceito acerca do homem de Deus, não é? Na minha visão. E até que não foge muito, é uma coisa, não é? Eu cheguei e fiquei assim refletindo, não é? Que homem de Deus é tudo, menos ímpio. Então, tá vendo? Essa é bom. Então é isso, o homem de Deus é tudo menos ímpio. Por que eu falo isso? Primeira coisa, Ai, Jesus. que Deus não pode atribuir, Deus não pode tirar suas características para dar para um ímpio. Esse ímpio que me refiro, né, me refiro a pessoas, não é, que estão totalmente desligados, não é, com Deus e que ficam e que viram as costas para Deus. Mas quando o crente ele se converte aos seus pecados e aceita Jesus, então deixa de ser ímpio. Basta ser justo, pela graça. Logo, esse torna-se homem de Deus. Então, logo, eu chego assim à conclusão que o homem de Deus é tudo, menos ímpio. E se for um pregador, né, diz que é homem de Deus, mas ainda pratica o pecado daqui a colar, então ele ainda é ímpio. Vivendo pecando não nasceu de novo. Mas o crente pode pecar porque, olha, talvez seja esse ponto que me levará mais tempo. O novo, o crente, a pessoa nascida de novo pode pecar. Sim, sim. Pode pecar, mas não vive pecando. É o que lá se encontra em 1 João. Não vive pecando. Tem parte da Bíblia, acho que é mesmo em João, que diz que crente não peca. Ali a frase parte do grego. A língua grega, em comparação com a língua portuguesa, tem muita diferença. O foco dos verbos não estão naquilo que são, digamos, da língua portuguesa, quando vamos falar dos tempos, não é? Presente, passado, futuro. Os verbos na língua grega não estão voltados para isto. Os verbos na língua grega, nós chamamos de aspecto. Aspecto tem a ver com qualidade. Os verbos na língua grega olham para a qualidade. Boa tarde. Boa tarde, sim. Obrigado. Sim. Os verbos na língua grega estão para as qualidades. E quando eu falo de qualidade dos verbos, não estamos exatamente para o tempo, se esse ato aconteceu no presente, no passado, não. Vamos a ver sobre a qualidade daquela frase. Ali quando vem o cristão, o justo não peca. A tradução ideal seria: o justo não vive pecando. Sim. Não tem o pecado como modelo de vida. Mas há no próprio livro de 1 João, passa a mensagem implícita de que o justo ainda peca. Porque ele mesmo diz que se dissermos que não temos pecado, mentimos-nos a nós mesmos. Ainda também ele diz que filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado. Está dando a possibilidade de um justo pecar. Isso também mostra a natureza do homem. Sim. Isso vem trazer que o homem, a bens da salvação, nem por meio de obras. Pela graça, o homem sempre tentando fazer, não é? Tentando fazer a coisa boa, sempre vai fazer errado. É aquilo que Paulo fala em Romanos 7, né? Acho que é 7 mesmo. Diz que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Então mostra totalmente essa natureza do homem. Bem, eu entendi até ali, mas eu queria me levar a refletir acerca de alguns pontos. Primeiro, sobre as características de um homem de Deus, né, que falava bem o irmão Luiz Piano, que também estou de acordo. Uma das questões é que não ela foi tocando tanto, é que praticamente sendo um homem de Deus também não é ser um bom pregador, ou mesmo, de fato, ser um homem de Deus ou um pregador apenas é aquele, né, que não é que traz uma mensagem do Evangelho, não é, demonstrando que a ira de Deus sobre o homem que pratica o pecado, não é? Acho que leva a esse pensamento. Sim, será que o homem de Deus é aquele que de fato traz a mensagem, não é? Sobre a ira de Deus, em que o homem tem a chance de se arrepender através do Evangelho de Cristo? Fora disso, todo homem está debaixo da ira de Deus? Ser um homem de Deus é nesse sentido ou além disso? Agora, está outra que eu queria acrescentar também, que é muito boa.
Hoje nós temos aqui, né, nós temos aqui hoje em mente, aqui em Angola, que de fato, claro que os homens de Deus são mais privilegiados, são mais, têm uma posição diferente. E o irmão Mateus falava muito bem acerca da questão de, né, todo que se arrependeu, crê em Jesus que é o homem de Deus. Mas a questão é, será que não é de uma posição elevada, uma missão específica para, não é, para ser um homem de Deus? Vimos no passado, por exemplo, os profetas. Profetas, não é? O povo de Israel, todos eram o povo de Israel. Não é? Mas alguns tinham, de acordo com a missão específica, tinham uma posição mais elevada ou diferente em relação aos outros. Ou existem missões, né, dons que a Bíblia vai aconselhando que temos dons. De fato, então, isso será que nos leva a entender que há uma diferença em ser um cristão normal e ser um homem de Deus de acordo com a missão específica? Eu só queria que você depois passar a palavra ao irmão Luís. É assim, eu estava a ser refletindo, eu estava a falar acerca do homem de Deus. Eu creio que a visão que se tem, não é, atualmente, não sei se eu vou dizer uma visão, não é, que a nossa sociedade formou, qualquer, não sei de onde se tirou isso, não é? A visão que se tem de homem de Deus, pensa que homem de Deus é ser um pregador. Tem que ser só pregador, homem de Deus, do resto não for homem de Deus. Né? Aquele que pela graça de Deus opera milagres. Sim, esse é que Cristo homem de Deus. Para mim, eu entendo, para mim, no meu entender, quando olho para as escrituras, né, acerca do homem de Deus, eu entendo que o homem de Deus é aquele que faz Cristo conhecido ao mundo. Como fazer Cristo conhecido ao mundo? Você não faz só Cristo conhecido ao mundo por meio das palavras, mas também por meio de obras. Então, logo, qualquer pessoa, no meu parecer, pode ser uma mulher de Deus. Independentemente que vai trazer o evangelho, quer seja de forma verbal, como de forma não é, de forma comportamental, assim dizer, não é, não de seus atos. Então, de igual modo que eu não sempre fico assim a ponderar, né? Quando o crente se converte, torna-se homem de Deus, porque a missão de todos é tornar Cristo conhecido. Não importa se for pregador como... todo mundo, sim, o evangelho é a missão de todos. É de todos, não importa se for pregador como não, então logo ele tem que receber, todo crente vai receber uma marca, que vai identificar que esse de fato é homem de Deus. Quando nós olhamos para quê? Homem de Deus ou mulher de Deus. Só que atualmente nós olhamos para o homem de Deus como não, é um pregador, profeta, é homem de Deus, e os outros não são. Mesmo aquela pessoa, né, que é segurança na igreja, que lava, que arruma, é mulher de Deus. Por que é mulher de Deus? Porque ela carrega o nome do santo de Deus. Porque todas as vezes que falam, não é, todas as vezes que olham para a vida dela, né, mesmo tanto no trabalho, eu falo, não, uau, como é que você trabalha assim? Você é cristã, né? Ele fala assim, então, logo o nome de Deus é glorificado. Então, para mim, eu entendo assim acerca de homem de Deus, de mulher de Deus, não é? Que não são só os pregadores, não é? Ainda se bem que é uma missão específica, né? Mas todos, até aquilo que a Bíblia fala, que quem toca em vós, toca na menina dos meus olhos. Vós sois o templo do Espírito Santo. Sim, então... Bem, eu cheguei a entender a tua explicação e é boa, tem sentido, não é? Ainda assim quero também colocar essa questão, irmão, para ver, porque de fato a Angola ainda tem esse pensamento, não é? De que homem de Deus é aquele que de fato não é, opera milagres e prega bem ou tem uma posição diferente em relação ao outro cristão. O que é que o irmão Luís tem a dizer acerca desse pensamento de Angola sobre os homens de Deus? Dando sequência, não é? Depois do novo nascimento, para a verdadeira espiritualidade, a vida não para por ali. Porque quando nós naturalmente nascemos, a nossa vida não acaba por ali. Na verdade, é só o começo de uma jornada. Quando o indivíduo nasce, é amamentado, recebe os cuidados dos pais, cresce, desenvolve e vai ganhando independência. Vai vivendo de igual modo a vida espiritual. Depois do novo nascimento, o novo nascimento é o começo de uma jornada, da jornada cristã. Então, depois da pessoa nascer de novo, ele precisa agora viver a vida cristã. Ali sim, viver a vida cristã depois do novo nascimento é que é fundamental. Não viver a vida cristã sem antes ter nascido não é possível. Crescer sem antes ter nascido. Porque eu estava tentando esclarecer esse ponto aqui. Em Angola temos muitos homens que querem crescer sem antes terem se arrependido, sem antes terem nascido de novo. Você vai continuar a ser um feto dentro da barriga, não vai crescer. Se quer crescer, primeiro tem que nascer. Agora, depois de ter nascido,
não continua a beber. Tem que crescer, tem que amadurecer. Tem que crescer, certo. E até porque quem nasceu nem precisa fazer um esforço, vai crescer. É uma lei natural. Muitos dentro da igreja não conseguem crescer porque não nasceram. Pode ficar 5 anos de igreja, mas continua sendo neófito. De tal modo que até alguém que chegou há 1 ano na igreja acaba por ser mais audacioso, acaba por ser alguém mais dedicado, alguém que produz frutos do Espírito. E o indivíduo fica lá todo como uma peça de museu na igreja, nunca cresce, está lá arrebentado dentro da igreja. Para o pastor, Fica ali prejudicar o pastor, os líderes dando muito trabalho. E o pastor fica a gastar muitas energias numa ovelha que já está 5 anos na igreja. Então, ele precisa crescer. É ali onde lidamos com o crescimento do cristão, onde encontramos muitos problemas. Porque para o crescimento precisa alimentação saudável. E muita gente não está sendo bem alimentada. Sim. Estão alimentando-se de comidas sem nutrientes. Não são nutritivos próprias comidas. Estão comendo coisas cozinhadas às pressas, mal preparados. Não tiveram tempo suficiente de se preparar tais alimentos. E ali vão alimentando-se. Então dali muitos crentes estão doentes. Muitos crentes estão precisando de tratamento, estão precisando de terapias. Por quê? Eles até nasceram de novo. Só que estão em uma igreja que não lhes alimentam com uma boa refeição. Estão com um fast food, uma comida preparada rapidamente. Estão a colocar na mesa alimentos envenenados. Os irmãos recordam-se da história de Eliseu, veneno na panela. Se morte na panela. A morte na panela. Um veneno que foi posto. Quando a comida está envenenada, é perigoso, é morte que vamos trazendo. E é hoje que estamos a vivenciar. Esse é o grande perigo dos falsos profetas. Sim. É que eles estão trazendo morte na panela. Morte na panela. Porque é dali onde você está se alimentar. Mas então, aquela comida está envenenada. O profeta verdadeiro, a missão do homem de Deus é fazer que nem Eliseu fez. Trazer a cura, trazer a pureza. Certo. É dali onde eu quero chegar até ali. A caminhada tem que ser saudável. Só tendo uma caminhada saudável, um crescimento saudável, é que você poderás alimentar o povo de uma forma saudável. Muitos dos que dizem ser pregadores hoje tiveram um preparo doentio. Vieram desde muito tempo pertencendo numa igreja que foram recebendo comidas não nutritivos. O que eles receberam, o que eles estão dando. Como esse pode ser um pregador? E hoje também a igreja está permitindo neófitos serem pregadores. Sem o conhecimento da palavra de Deus. Sem o conhecimento das doutrinas fundamentais da Bíblia. São pessoas que não esclarecem a consciência do povo, deixam mais dúvida. Queira Deus que ainda tenhamos pregadores como Charles Spurgeon, que pregava de uma tal maneira que os pecadores que resistiam à pregação sentiam nas suas mentes que os seus pecados estavam crucificando Cristo naquele momento. Naquele momento, os pecados dos indivíduos estavam ainda crucificando Cristo naquele momento, de tal modo que deixavam os pecadores apavorados. Isso são resultado de pregadores maduros, não neófitos. Não é pessoas que foram mal preparados, correram, estão chegando ali no púlpito porque são pregadores, estão abrindo igreja, são pregadores por lá de fora. Você vai perguntar, o que é que você está dando?
Então, o preparo do indivíduo é fundamental. Como é que ele cresceu? Que nutriente ele recebeu? Porque o que ele deu é o que ele vai. Agora, a própria prática de pregador, ali é um grande problema no nosso país. A fidelidade bíblica é uma causa. Um pregador tem que ser fiel às Escrituras. A própria palavra hermenêutica, que tem a ver com a interpretação da Bíblia Sagrada, não é? Parte da própria mitologia grega. Na mitologia grega existia um deus chamado Hermes, que é filho do deus Zeus. Esse deus Hermes era o comunicador, era o deus que comunicava. E nós vamos ver no livro de Atos, quando Paulo e Barnabé chegam na cidade de Atenas, pregando o evangelho na cidade de Atenas, ou uma outra cidade dentro da Grécia, pregando o evangelho, eles fazem milagres. Então o povo olham para Paulo e Barnabé. É Barnabé ou Silas? Onde o povo, acho que é Barnabé, exatamente. Chegam para eles. Dizem que são tipo como Deus. São deuses. Deus já é Barnabé. Quando eu falo que eles são deuses, Barnabé é chamado de Deus Júpiter. Mas Paulo é chamado de quê? Deus Hermes. Por que eles chamaram Paulo de Deus Hermes? Porque era o apóstolo Paulo quem comunicava, quem transmitia a mensagem. E Barnabé apenas acompanhava o apóstolo Paulo, porque Barnabé reconheceu o ministério da pregação do apóstolo Paulo. Então lhe deu essa primazia, lhe dando essa oportunidade de ser ele pregando. Esse povo chama Paulo de Deus Hermes, porque na mitologia grega o Deus Hermes era o comunicador. Partindo dali, vem depois a época em que existiam reis que não sabiam nem ler nem escrever, mas estes precisavam comunicar uma mensagem ao povo. O que faziam? Ditavam o que eles queriam comunicar ao povo. E um hermenauta que vai transmitir ao povo o que o povo está ditando, o que o rei está ditando, ele tinha que escrever exatamente o que está sendo dito pelo rei. Ele não pode alterar o que o rei está dizendo. Então pega o que o rei disse, leva ao povo. Um hermenauta não tinha direito a ideias, a emitir opinião. Ele tinha que dizer exatamente as palavras do rei. É dali onde parte a palavra hermenêutica. É um comunicador que não transgride a palavra de Deus, que vem comunicar fielmente a palavra de Deus. Então, com esse pensamento, também podemos acrescentar, de que o homem de Deus é aquele que de fato é cheio do Espírito Santo, recebe a mensagem do alto e conforme ele colocado, assim também o transmite ao povo de Deus. É um receptor da mensagem que vem de Deus através do Espírito Santo, e assim ele emite ao povo de Deus. Ou tem a ver com a questão de uma formação. Um homem de Deus passa por uma formação hermenêutica, uns estudos, e assim com essa toda a capacidade, tirando a presença do Espírito Santo, ele assim consegue ser um homem de Deus. Ou mesmo é necessário que haja essa capacitação, essa recepção do alto, e assim para ser um homem de Deus, que nesse caso. Olha, todo homem de Deus e todo pregador tem que ter um preparo. Sem preparo não existe um bom pregador.
não existe. A grande questão é como é que é o preparo. Quando falamos do preparo do pregador, não estamos apenas a falar de uma educação formal. Passar por uma escola. É fundamental passar por uma escola, é crucial. Mas a ausência de uma formação pela escola não inibe o surgimento de um verdadeiro pregador. Mas todo pregador tem que ter uma formação. Nós, no decorrer da história da igreja, vamos encontrar muitos pregadores que não tiveram uma educação formal. Mas não significa dizer que não tiveram uma formação. Tiveram, só não uma formação. Deixa eu dar um exemplo prático. Acho que foi no ano passado. No Brasil tinha surgido um debate concernente o pastor Paulo Júnior. Surgiu a pergunta. Perguntava: como o pastor Paulo Júnior, não sendo estudado, alcançou o nível que ele tem? Quer dizer, algo do gênero. Yeah. As pessoas perguntavam como o pastor Paulo Júnior alcançou esse nível sem ter estudado. O pastor Renato Vargem respondeu essa pergunta com essa pergunta: Paulo Júnior não é homem estudado? Ele responde, e a sua resposta começa com essa frase: Paulo Júnior não é uma pessoa estudada? Depois ele diz: quem é um homem estudado? E ele começa a dizer: o pastor Paulo Júnior não passou por uma escola, mas o pastor Paulo Júnior é estudado. O pastor Paulo Júnior é um grande leitor. Ali sim, como alguém pode ser pregador se ele não leu? Tá vendo? Então é ali que o preparo é necessário. Só que nem sempre o preparo é numa escola. Existem pessoas que receberam a graça de Deus de, mesmo estarem impossibilitados de entrarem para uma escola, são profundos leitores da Bíblia, são profundos investigadores da teologia, tiveram acesso a uma boa literatura teológica, bíblica, e que eles avançaram, conheceram. Então, agora, um indivíduo que vai me surgir como um Maomé, de repente eu tive um sonho, o anjo Gabriel me apareceu, hoje eu sou pregador. Não. Então, nessa... O próprio apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, que foi o grande pregador, ele teve que, antes de começar a pregar, ficar 14 anos estudando a fé cristã. Esteve na Arábia, depois voltou em Jerusalém, conversando com o apóstolo Pedro, investigando diante daqueles que andaram com Jesus Cristo. O próprio Lucas, que andou com Paulo para escrever o Evangelho de Lucas e para escrever o livro de Atos, fez um estudo minucioso. Ele fala lá no primeiro capítulo que aquilo é resultado de um estudo minucioso. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa: ser pregador nem para preguiçoso. O preguiçoso é que despreza o estudo. Por quê? Porque ele acha que não, é muito cansativo. E Deus não usa preguiçosos, não. Deus não usa preguiçosos. Deus tem compromisso com pessoas comprometidas, que gastam tempo examinando a sua palavra para poder depois transmiti-la de forma fiel. E obviamente que um pregador fiel não compactua com os pecados, não compactua com a heresia, e até porque às vezes as pessoas acham que para sermos revolucionários, pregadores revolucionários, só temos mesmo que gritar muito, não é? Pecado aqui, pecado ali, combater a corrupção política nos políticos, não. Você só precisa ser cristão verdadeiro, é tudo para você ser revolucionário.
cristianismo, no verdadeiro sentido da palavra, já é contra a cultura que se vive hoje, já é contra a corrupção, já é contra digamos assim, o segundo casamento, já é contra o abandono irresponsável da família, é contra tudo isto. E você estar sendo obediente a Deus, estarás fazendo tudo isto. Certo. Então, irmão Mateus, dá para entender que de fato também, né, ser um homem de Deus é ser o aluno de Deus, o aluno dos homens. Não, é tudo isso, né, que o irmão Luiz disse, não é, acerca de como ser homem de Deus. Eu estava assim a refletir um pouco. Eu não sei, que gosto de trazer, né, algumas ideias não é, tiramos na sociedade, depois trago assim à tona, não é, para vermos. Por quê? Porque eu vejo, não é, que atualmente, e isso é verídico, né, se consegue notar que as pessoas estão a mesmo se imbuir, não é, no que concerne os estudos, tanto teológicos, não é, alguns, não é, algumas pesquisas, até alguns estão pregando a verdade. Só que eu fico analisando muito essa realidade, pegando o livro de Mateus, quando Jesus Cristo fala que muitos virão até mim, Senhor, então não pregamos, então não profetizamos, não é? Então não fizemos sinais e prodígios, puxamos demônio, tudo isso. E eu chego a uma conclusão, né, que muitos são rejeitados por Deus, mesmo pregando a verdade. Isso de acordo com a questão desse termo que refere o livro de Mateus, esse texto, né, que é, sim. Mateus 7, 21, é isso? Mateus 7, 21 e 22. O fim termina aqui, né? E apartai-vos de vós que praticais a iniquidade. Sim, então aí está afirmando os que praticam a perversão, aqueles que não nasceram de novo, de fato, né? Como dizia o irmão Luiz, que também a Bíblia confirma. Não houve novo nascimento. Ser novo nascimento, certo? Então, e também aquele que nasceu novo não pratica, certo. E a quem vive, né, quem nasceu novo, de fato não pratica, não tem uma vida prática de pecado. Então a Bíblia vai referindo que questão de iniquidade, que é perversidade, né? É uma vida perversa, uma vida desregrada, uma vida, cometendo aqueles pecados de raposinha. Aí tem mais uma confirmação porque de fato essa pessoa não é, ou melhor, vamos levar a ideia de que quem não nasceu de novo ainda pode pregar o Evangelho de uma forma exata, clara, e uma vida santa, de se viver uma vida de santidade, ou nem por isso, a tua ideia não vai por lá. Eu fico a refletir porque atualmente, quando você olha para Angola, há muitos pregadores surgindo, mas muitos, e todos agora estão contra a heresia. Alguns também, algumas, quando você olha para aqui, para a nação, deixa você ouvir Paulo Júnior, ele fala acerca muito de pregadores confrontando a heresia. Só que muitos ficam a confrontar a heresia e até mesmo ele também não é convertido. Isso conseguimos ver na nossa sociedade, assim dizendo. Então eu gosto de trazer muito esse texto de Mateus, né, refletindo isso, que até muitos são rejeitados por Deus, mesmo usando o nome de Jesus. Então, aqui tem muito cuidado. Eu creio que o pregador, antes de tornar Deus conhecido ao mundo, ele tem que ser conhecido de Deus. Com isso me refiro, uma das marcas, né, que eu digo de um verdadeiro homem de Deus, é ser dependente de Deus. Ou seja, é aquilo que eu estava a refletir acerca da fé. A fé não é autonomia, a fé é obediência. Logo, o indivíduo tem que submeter à vontade de Deus, não é? Os mandamentos do Senhor, não é? As ordenanças de Deus. Então eu vejo que um homem de Deus, não é? Um homem de Deus é aquele que guarda todos os estatutos, não é? Do Senhor, e não só, e que vive de acordo à palavra de Deus, que diz o salmista, não é? Diz o salmista aqui. Guardei a tua palavra no meu coração para quando eu pecasse contra ti. Então, muitos ficam a usar o nome de Jesus Cristo, daqui a colar, até que de certa forma, né, eles ficam a pregar a verdade, mas só que não vivem a verdade. É aquilo que o irmão Davi disse, né, que essa rejeição vai aparecer, não é? Até não é para os ímpios, é para crentes, aqueles que pregam a verdade, mas só que não viviam a verdade. Então, muita diferença entre pregar a verdade e viver a verdade. Então, essas pessoas estão pregando a verdade, mas não vivendo a verdade. Há uma autêntica diferença. Isso no nosso solo conseguimos notar com maior facilidade. Então, eu olho para esses âmbitos, não é? Olho para esses âmbitos, não é? Acerca deste assunto, não é? Mas também dizendo que atualmente, né, temos homens de Deus aqui em Angola, temos, né?
temos, você encontra homens de Deus, né, que Deus está a formar, temos homens de Deus, não é? Certo. Capacitados, né, para daquelas pessoas que são totalmente dependentes do alto e não das filosofias nem da cultura, não é da cultura que penetra a nossa sociedade. Certo, nós vimos aqui, né, nas nossas explicações que vimos algumas características de um homem de Deus, e até agora o irmão Mateus afirma que ainda temos homens de Deus aqui em Angola, de fato. E também não dá para contradizer isso, né? E uma das que nós vimos é que de fato um homem de Deus é aquele que transmite, não é, a palavra de Deus, né, certo? Que não é que ele recebe do alto e assim conforme Deus quer, ele vai transmitindo. Acho que essa é uma das qualidades. Agora tem uma questão que eu ia levantar aqui, vamos bem falar um pouco, levantar, né? Mas será que se porventura, não é? Eu só pregar a verdade. Porque tem muitas pessoas, não é? Pessoas que ficam a pregar a verdade daqui a colar. Será que isso é uma das evidências, que de facto o indivíduo é um homem de Deus, só fala, pregar a verdade, falar a verdade, ou então também existe outro meio de se identificar que a pessoa é um homem de Deus, ou então não é só por palavras também, porque existe palavra que Deus concede também o homem para o homem falar, também existem atos. Ou seja que os atos vão justificar que esse homem é aquilo que ele fala. Será que o homem de Deus também pode se identificar nesses dois âmbitos? Então ele vai só expor as escrituras, interpretar muita coisa, falar de Gênesis, Apocalipse, mas você vê a sua vivência, é contrário daquilo que prega. Olha bem, até a sua questão é muito boa, irmão Mateus, é muito boa para analisar. Como posso responder, né, acerca disso? Tipo, por exemplo, nós aqui já falamos tudo acerca das qualidades de ser um homem de Deus. E eu confirmo e concordo, não é apenas a questão é só para acrescentar. Por exemplo, hoje existem pessoas que pregam a verdade, não é? Pregam a verdade, mas não são homens de Deus, não são cristãos. E aqui o irmão Luiz falou muito bem acerca de que o homem de Deus é aquele que nasceu de novo. Então, o homem de Deus é aquele que nasceu de novo. De fato, ele vai crescer, né? Tem um crescimento espiritual, vai tendo experiências com Deus de acordo com a comunhão através do Espírito Santo. E, além disso, ele vai continuar a pregar a verdade. A diferença em que haverá, consoante um homem que é um falso profeta, um homem que ainda assim prega a verdade, não nascer de novo, é que existem sinais específicos ou marcas. Por exemplo, a questão de um homem de Deus, ele vai crescer no conhecimento e na graça. Sim. Não é? Ele vai vivendo também na prática. Vai tendo frutos de arrependimento, de demonstração, tem atos e também tem as obras, também tem a palavra, que é uma referência à questão da pregação. Mas hoje o que nos leva a entender, como dizia muito bem o irmão Luiz, existem pessoas emocionadas, que até vêm com essa tendência de ser homem de Deus e pregam, às vezes, de princípio, fogem ao pecado. Só que eles não são, eles têm uma vida de felicidade artificial, só que não nasceram de novo. Sim. Existem essas pessoas, mas pregam bem, você até admira, uau, que camarada. Você vai lá no fundo, tem conteúdos que são tremendos. Como então poder dar conta da diferença entre esse homem de Deus e essa pessoa que ainda tem qualidades, não é, que de fato se caracterizam ou se igualam com um homem de Deus verdadeiro? Então eu quero dizer o que, por exemplo, que existem pessoas, não é, que têm quase tudo que um homem de Deus verdadeiro tem, não é? Isso tem. Então, qual é a diferença? Onde podemos dar conta? Por exemplo, já uma vez eu vi na pregação do irmão Luiz falar sobre a santidade artificial. É isso, eu acho que o irmão Luiz lembra-se. Superficial. Desculpa, obrigado. Superficial, não artificial. Obrigado, me lembro. E que, não é, aprendi muito lá, não é, bebi muito lá, e isso é muito bom. Então, aí está uma das diferenças, é que esses falsos profetas, esses falsos homens de Deus, que mesmo tendo algumas qualidades que um homem de Deus tem, eles têm uma vida de santidade. Eles podem até, diante a muita gente, mostrar uma vida de santidade, mas é artificial, não é verdadeira. Então, uma das marcas que vai diferenciar é que é a perseverança. O homem de Deus, ele vai perseverar naquilo que ele prega, de princípio ao fim, até a morte, não vai desistir em pregar a verdade. Agora, um falso, ele pode começar com emoção, mas tarde ou cedo vai se cansar. O amor dele não é conforme o amor de um homem de Deus verdadeiro. Porque aí o livro de Coríntios vai ajudar a questão dessa qualidade de um homem verdadeiro, que o amor, né, que ama, né, não se cansa, o amor persevera, ele suporta, e enfim,
Então, de fato, a ideia é questão de ver essas diferenças que há, não é, que uma das marcas de um homem de Deus, ele persevera naquilo que ele prega, no que ele fala, e não desiste. Então quer dizer que a perseverança é como se fosse é como se fosse uma frigideira, né? E os homens são como se fosse os grãos de milho colocado aí. Então com o tempo, com a perseverança, pá, quem não for, já começa a se manifestar. Irmão Mateus, essa pergunta é muito boa. Até precisamos gastar mais tempo nessa pergunta.